Isaías 64, a partir do versículo 4 em que eu li, Isaías começa falando sobre, essa é a última oração dele, e depois ele vem falando daquilo que Deus irá fazer. Na verdade começa em Isaías 60, o último bloco de pensamento de Isaías, do qual ele está profetizando sobre os últimos dias, sobre a aflição do povo, sobre os castigos, sobre aqueles que desobedecem, mas a esperança daqueles que confiam e que esperam no Senhor, da nova Jerusalém, do voltar de Cristo Jesus. E ele vai falando isso até o final do Salmo, Isaías 66, e então ele termina aí falando da felicidade eterna de Sião. Isaías é considerado o apóstolo fora de época, porque o livro de Isaías é considerado como o proto-evangelho, o único livro no Antigo Testamento que narra da profecia do rei que viria, daquele que haveria de padecer, da ressurreição dele, da ida dele aos céus e da volta dele, de um novo céu e da nova terra. E ele falando sobre isso, no capítulo 64, versículo 4, ele faz uma afirmação de um Deus que não se pode medir. E ele diz, porque desde a antiguidade, e essa expressão aqui nos diz que de eternidade a eternidade, lá de trás, mas não tem fim, tem começo e não tem fim. Deus é Deus, não existe outro além desse Deus. E ele usa três expressões para dizer que não tem como medir esse Deus. Ele usa a expressão, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus. Três expressões ele usa. A primeira expressão, que é traduzida como ouvir, é a palavra chamar, e ela pode ser traduzida também, não só como ouvir, mas ouvir e crer. Não só como ouvir e crer, mas também obedecer. Em vários momentos do Antigo Testamento, quando fala daqueles que obedecem ao Senhor, também há a palavra chamar. Como fala aqueles que creem em Deus, é a palavra chamar. A obediência e o ouvir está ligado ao crer. Então, desde a antiguidade, não se creu num Deus como esse. Você precisa entender, embora a gente creia, a gente não consegue explicar. Deus está muito além daquilo que nós conseguimos abranger, abraçar, entender. E ele usa essa terceira expressão, que é a palavra ver, o ra'ar, que é examinar, que é ver, mas ver com a mente, raciocinar. Ninguém consegue raciocinar sobre a profundeza e a grandeza do nosso Deus, pois Deus desde o princípio, quando a terra era um caos, e então, se hoje a terra está um caos, o mesmo Deus que lá atrás pairava sobre a terra, é o mesmo Deus que hoje paira sobre as nossas vidas. Porque muitas pessoas falam assim, mas está tudo arrebentando, o mundo está acabando, esse negócio todo, um homem doido põe fogo em criança numa cidade, o outro mata 50 e tantas pessoas, mais de 500 feridos em Las Vegas. Aonde está Deus? Está lá desde Gênesis, desde o princípio e até o fim. Ele paira sobre nós, nada foge do seu controle. Nós precisamos ter a visão de quem o nosso Deus é nesses últimos dias, porque se nós não tivermos, nós vamos afundar nesse mar de tempestades e tribulações desses últimos dias, do qual Jesus afirmou que o mundo, ele faz morada no maligno, ele jaz no maligno, que essa geração dos últimos dias seria a geração que mais iria sofrer. Precisamos entender que Deus continua pairando, que Deus é o Senhor da história. No Salmo 139, abra aí na sua Bíblia, no versículo 16, Ele não só é um Deus que paira sobre a terra, mas o Salmo 139, ele nos dá outra certeza. O Salmo 139 é um salmo que você deveria ler ele pelo menos uma vez por semana, para você conhecer quem é esse Deus que sonda e conhece. O que diz no versículo 16? Vamos ler juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe,
E no teu livro foram escritos, cada um deles. Percebeu? Não há um Deus como esse, que já está desde a eternidade, é Deus. Antes que houvesse o haja, ele já era Deus. Antes que houvesse o haja luz, ele já era Deus. Ele continua sendo Deus. E ele, na sua infinita bondade e na sua soberania, todo poderoso, ele já escreveu todos os meus dias. Está aí. Todos os meus dias foram escritos e designados, da palavra design, de planejamento, de planta. Deus não perdeu nada da nossa vida, amados. Muito pelo contrário, cada detalhe é pensado por Ele. Pastor, se cada coisa é escrita e pensada por Ele, por que eu sofro? Porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que seja moldado e imprimido em nós, que Ele é Deus, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele rege todas as coisas. Ele não é um pai mimado e nem um avô, Ele é Deus. O amor de Deus é um amor que corrige. Você vai ver isso em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 19, que Ele corrige, Ele reorienta, Ele disciplina ao povo que Ele ama. Ele reorienta, Ele traz de volta. Ainda em outro texto diz que Ele põe um anzol no nariz e traz de volta, até os mais rebeldes. Ele escreve a história. Ele sempre escreveu a história, e Ele vai continuar escrevendo a história das nossas vidas, até a volta de Cristo. Nós vamos acreditar nessas coisas, amados, porque esses últimos dias vai desfalecer o coração de muita gente. A palavra diz que a fé de muitos esfriariam, que muitos abandonariam a fé, e que não são muitos, mas são poucos que vão entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Mas eu quero estar nesse caminho, eu quero fazer parte desses poucos, e você? Você precisa entender a grandeza de Deus, vai muito além do que nós conseguimos explicar. Porque é um Deus que se revela aos seus, através da palavra, de uma palavra sobrenatural, de que o homem natural não entende essas coisas e para eles são loucura, porque estas coisas, elas se discernem espiritualmente. Se você abrir aí a sua palavra, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, você vai ver essa afirmação que eu estou te dizendo nessa noite. Esse é um Deus que não se pode medir, um Deus que ninguém consegue explicar. Por isso, vários profetas dizem para a gente continuar conhecendo, orando e buscando, indo na direção do Senhor, de várias palavras. 1 Coríntios capítulo 2, eu vou te falar o versículo exato, 14. Vamos ler? Ora, o homem natural, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las espiritualmente. Não tem como a gente entender aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração pelo método indutivo de estudo. Porque o método de Deus é um modo revelativo de estudo, revelado pelo Espírito de Deus ao seu coração e ao meu coração. É o Espírito de Deus que revela a sua palavra. É Ele que sopra a água da vida. É Ele que traz a direção. Não é o que eu consigo entender, mas é quando Deus se revela a mim. É quando Deus se manifesta. E Ele só se manifesta, não aqueles que frequentam a igreja ou que são membros de igreja, mas aqueles que guardam e amam a tua lei. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E aí fala no final desse versículo, que nos manifestaremos a Ele, viremos a Ele, faremos morar nele e nos manifestaremos a Ele. Ele repete isso no versículo 23, de uma forma mais clara, em João 14, versículo 21 e versículo 23, olha lá, o 23 agora. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele morada. Agora, presta atenção numa coisa, amado. Para que Deus faça morada em nós, nós precisamos guardar a sua palavra, certo?
Não é isso que está escrito lá? Essa expressão guardar é entender, é ouvir, é a palavra chamar, que ouve, crê e obedece. Não é só saber de cor ou estudar sobre. É um caminho de obediência, uma jornada de vida. Um Deus que preparou esse caminho para nós. Um Deus que ninguém consegue explicar, mas que Ele mesmo se explica. Daqueles que Ele escolheu, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim, olha lá, está na tela. Assim como... Assim como nos escolheu nele o quê? Antes. Ele nos escolheu antes. Ele nos escolheu antes. Qual a preocupação? Não importa o que está acontecendo no mundo, importa o que Deus já fez. Ele já nos escolheu. Mas Ele nos escolheu, qual é o sinal? Põe esse versículo de novo para nós aí na tela. Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para... Para o quê? Para sermos o quê? A palavra santo não tem nada a ver com batista, com assembleiano, com presbiteriano, com adventista, com metodista, com ista, tudo ista. A palavra santo tem a ver com separação do mundo, separação das coisas do mundo. Se guardar assim e ser santo como? Deus é santo. Para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Ali consta duas palavras, santidade e amor. Colossenses, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, quando Paulo diz da geração que é eleita, da geração que é escolhida, aqueles que dizem que tem Cristo Jesus, e fala, ora, como vocês recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, deste modo. Radicados, edificados e confirmados em Cristo, tal como fosse chamado. Isso é Colossenses 2, versículos 6 e 7. E aí ele fala então qual é o modus vivendi daqueles que são chamados em Cristo Jesus. Na prática, o que eles têm que fazer? Primeiro, pensar e buscar as coisas lá do alto, de Colossenses 1-4. Segundo, fazer morrer a natureza terrena, de 5-11. Mas o versículo 12 fala daquilo que aqueles que são escolhidos, chamados e determinados, designados por Deus desde o princípio. Qual é o modus vivendi dele? Revesti-vos, pois, como? Eleitos, escolhido. Deus elegeu, eleitos de Deus. E aí ele fala duas palavrinhas juntas aí. Olha lá, santos e... Quem é eleito, ele anda em santidade e em amor. O eleito anda em santidade e amor. Essas duas palavras não tem como separar. Não tem porque as duas se resumem e falam quem é Deus. É a própria essência de Deus. Deus fala, sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, parte B diz, porque Deus é amor. Ele não contém amor. Ele não só ensina o amor, mas Ele é o próprio amor. O verdadeiro amor, o amor sacrificial, o amor que corrige, o amor que repreende, o amor que disciplina. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando Paulo fala em Colossenses 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos, ele está dizendo quem é que tem que se revestir, só os eleitos que dão conta. Os eleitos, eles têm uma característica comum com Deus, eles são santos e eles amam. Porque santidade sem amor, ser separado do mundo, mas sem amor, se torna como alguns homens que na história passada nós vimos, que queriam se retirar para um lugar e não viver com o povo do mundo, porque eles eram santos demais, e ficaram tudo dentro do saleiro e morreram. Santo demais, mas sem amor, implacáveis. Mas não existe amor sem santidade. Porque o amor sem santidade, ele traz esse liberalismo e essa vida de qualquer jeito que muitos têm vivido dentro das igrejas. Quem é eleito, ele é santo e amado. Ele anda, esse é o equilíbrio
daqueles que andam e são eleitos no Senhor. Um Deus que não se explica, mas um Deus que já nos ama e já nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e amados. Um Deus que nos escolheu, um Deus que já planejou, um Deus que está no começo, mas já está no futuro. Como eu disse nessa manhã, gostei demais dessa frase. Se o seu futuro está ruim, se você acha que seu futuro vai estar muito ruim, vai ser tudo daqui para frente, é porque você tem planejado a sua vida sem Deus. Porque Deus já está no futuro. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. No futuro Deus já está lá. Em Hebreus 13:8 diz que esse Jesus de hoje e o de ontem é o mesmo. E o será para sempre. Deus já está no seu futuro. Ele não só já está, mas Ele já garantiu como está te esperando. Vou para o Pai preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se preocupem. O futuro é um lugar onde Deus já está. Não é tempo. Para de ficar perdendo os cabelos da cabeça por causa do amanhã. Deus já está lá. A cada manhã, Ele é o princípio e Ele é o fim. De cada momento da sua vida, quando você acorda, Ele já está lá. E quando você dormir, Ele já está lá. É aquele que levanta antes de você e dá a ordem aos seus anjos para recolher todas as misericórdias vencidas daquele dia, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nem as misericórdias Ele deixa você receber com prazo de validade vencida. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ninguém explica esse Deus. Um Deus que trabalha para aqueles que nele, a outra tradução desse esperar é demorar mais. E eu te pergunto, quanto tempo você tem demorado na presença de Deus? Só domingo à noite? Aqueles 3 minutinhos, quando é uma oração bem fervorosa, 3 minutinhos na hora que acorda, 30 segundos na hora do almoço, e aquele 1 minuto antes de começar a babar e sonhar. Isso é morada? Isso é demorar em Deus? Ele trabalha para aqueles que demoram nele, que faz morada nele, que o busca, que bate na porta, que tem sede, que tem fome de Deus. Deus não se manifesta para qualquer um, amados. Ele sacia aquele que tem sede, que tem fome, aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate na porta. Um Deus que trabalha para aqueles que vão na sua direção. Por isso eu tenho dito, disse de manhã e reafirmo hoje à noite, a nossa geração só vai resistir em Deus àqueles que decidirem andar na direção de Deus e querer andar com Deus. Não é a igreja que vai te dar a paz que você precisa. Não é pastor, não é ministério de louvor, pois os homens do Antigo Testamento, a grande maioria deles não tinha pastor, não tinha louvor, não tinha igreja, até Moisés não tinha. Mas todos eles que marcaram a história foram aqueles que decidiram andar com Deus, ir na direção de Deus. E tanto foram que Deus decidiu andar com eles. Um dos melhores resumos que eu já vi na minha vida é da história de Noé. Em um versículo se resume a história de Noé. Não sei se é Gênesis 6, 9. Não sei se é isso não, dá uma conferida lá. Diz assim, essa é a história, lá, acertei. Eis a história de Noé. Leia aí. Noé. Gente, se a nossa história pudesse se resumir num versículo, qual seria ele?
Se a nossa história pudesse se resumir num versículo, todos os anos da sua vida até aqui, qual seria o seu versículo? No dia que eu entendi isso, eu comecei a chorar demais. Falei, Deus, por favor, eu quero isso para a minha vida. Doa o que doer, custe o que custar. Me ensina, me faz andar com o Senhor. Me leva na tua direção. Um Deus que não se explica, mas que ama andar com os seus. O verbo ali é reflexivo. Não existe tradução para o nosso português. Porque a tradução para aquele andou com Deus é, os dois se andavam. Tanto Noé andava com Deus, como Deus decidiu andar com Noé. Oh, amado. Nunca se ouviu, nem se percebeu, nem viu um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele, não é para qualquer um. Não é para quem frequenta a igreja. Não é para quem sabe catecismo de cor. Ou explanar uma teologia maravilhosa. Mas é para quem demora nele. É para quem medita nele de dia e de manhã. É para quem o busca. É para quem tem sede. Ah, se você conhecer a quem te pede água. Vamos lá, João 4. Eu acho que é 10. Evangelho de João, capítulo 4. Não põe aí se não tiver certo, não. É isso aí. João 4, 10. Vamos lá? Replicou-lhe Jesus. Tu lhe pedirias, e ele te daria. Passa mais um versículo. Senhor, não tens como tirar o poço, é fundo, onde pois tem água? E aí ele fala, vai, passa mais um. Mais um. Aí. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, passa. Aquele, porém, que beber, pelo contrário, o Deus que nos criou, o Deus que nos planejou, o Deus que planejou a morte do seu Filho por nós, que nos escolheu antes da fundação. Em Efésios depois vai falar que Jesus já estava na história antes do mundo existir, por mim e por você. Um Deus que cuida de nós e sacia a nossa sede. Ô gente, que Deus é esse? Se você conhecer, ou conhecer ali, se você começar a ter intimidade comigo, como marido e mulher, andar junto, aquela intimidade de olhar e saber o que um e o outro quer. Quando você começar a ter essa intimidade comigo, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Homens de pequena fé. Olha para os pássaros no campo, não plantam, não colhem. Olha para as flores do campo, não tecem, não fiam. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34. O Deus que escreveu a história e tem escrito a nossa história, já está toda escrita. O Deus que já está no futuro, é um Deus que fala, tem de fé em Deus. Vocês têm Pai. Busca o reino dele e ele em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Dorme mais, porque inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Salmo 127, lá pelo versículo 2 e 3. Aos seus amados, ele os dá, enquanto dormem. Oh Deus,
Que Deus tire a ansiedade do seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Que toda sobrecarga que entrou na sua vida nessa noite possa ficar aqui aos pés da cruz do Senhor. Que toda sede que ainda não foi saciada, que o Espírito do Senhor possa derramar dessa água viva no seu coração. E que você tire esse óculos seu hoje, não literalmente, gente, por favor, presta atenção, porque senão você não vai jogar esse óculos fora, não é para jogar, senão você não enxerga, tropica na escada. Mas o óculos que você tem colocado para enxergar a sua vida e o caos que está aí fora, você possa jogar ele fora no nome de Jesus. Coloque o óculos do Deus que ninguém explica. Ele já está lá. A morada já está lá. A promessa de enxugar os nossos olhos de toda lágrima já está lá. A promessa de nunca mais sofrer já está lá. Por que se angustia? Por que estás abatido, minha alma? Credes em Deus? Credes em Deus? Espera pelo Senhor. Fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pois desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Larga tudo, filho. Cai de joelhos ao Senhor. Cai de joelhos diante daquele que trabalha, diante daquele que é a tua salvação, diante daquele que nos ensinou a orar e diz que o pão de amanhã o Senhor nos dê hoje. Ele não falou o pão do ano inteiro, do mês inteiro. Não é essa oração que ele ensinou os discípulos a orar. Quando orares ao Pai, orareis assim. E quando chega na hora do pão, ele falou assim: que o pão de amanhã o Senhor nos dê hoje. Não depois de amanhã e depois e depois. Um passo de cada vez. Que você tire a sobrecarga das suas costas nessa noite no nome de Jesus. Para de olhar para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas se essas enfermidades, essas maldades chegarem até nós, pastor, o que nós vamos fazer? Amados, no céu há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi assim que Jesus respondeu para os seus discípulos. E agora o Senhor vai morrer, vai ser crucificado, o que será de nós? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai. No dia que você entender isso, nunca mais você vai ter sede. Porque a sede que nós temos todo dia e quase toda hora a gente tem que saciar e beber de novo, e beber de novo. E a gente volta a ter sede. Enquanto a gente confiar na força do nosso braço, no dinheiro que está na nossa conta, no estudo que a gente tem, nós vamos voltar a ter sede, amado. E a avareza vai tomar conta do nosso coração. A palavra avareza, em Colossenses capítulo 3, no versículo 5, que Paulo fala, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. E a última palavra que ele cita naquele bloco ali é, e a avareza, que é a idolatria. A tradução dela melhor seria, aquele que não se contenta com o que tem, que sempre quer mais, e mais, e mais. Isso é idolatria. Você volta a ter sede. Você volta a ter sede. Você volta a ter sede. Quanto mais você tiver, mais sede você vai ter. Mas no dia que você entender que o seu Deus trabalha enquanto você dorme, você vai cair em si e vai saber que inútil você será. Inútil. Dormir tarde, acordar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste.
aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Alguns demoram a entender isso. Moisés foi um deles. Os primeiros 40 anos, aprendendo e crendo que ele sabia de tudo e podia tudo. Deus precisou de mandar ele 40 anos para o deserto, para que ele pudesse aprender a não ser nada. E quando ele ficou até gago, e aí Deus chega e fala: agora você vai. Falou: Deus, agora não dá mais tempo não, porque até pesado de língua eu sou gago. Manda outro. E Deus falou: acaso porventura não sou eu que faço o que vê e o que enxerga e o cego? Vai. E nos últimos 40 anos de Moisés, Deus ensinou a Moisés que Deus é Deus. Ele não precisa da gente. Ele apenas conta conosco, mas Ele não precisa. Deus é Deus. E é esse Deus que te ama, que te trouxe para ouvir essa mensagem, e que diz no Salmo 46, no versículo 10: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei com qual problema você entrou aqui nessa noite, mas Deus sabe. Eu não sei o que te preocupa até o final da sua vida, mas Deus sabe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que escreveu a toda a nossa história, cada dia. O Deus que nos dá da água viva, que nos sustenta até na hora da morte. Louvado seja o nome do Senhor. No dia que isso entrar no seu coração, filho, você vai parar de preocupar qual é o dia que você vai partir. Se é de uma gripe, se é de um câncer, se é de um acidente, se é de um... Você vai parar, você não vai ter essa síndrome do pânico mais, porque você já sabe nas mãos de quem você está e para onde você está indo. Deixa Deus ser Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus com essa música e depois orar. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia. Em Filipenses 3,15 diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também Deus, também isto, Deus vos esclarecerá. E a palavra esclarecimento aí é a palavra apocaliptos. Não é a palavra gnoskos e nem sofia. Não é uma palavra de conhecimento de modo indutivo e nem de sabedoria humana. É a palavra de revelação. E Paulo, o maior teólogo do mundo depois de Jesus, com toda a teologia que ele tinha, ele deixa afirmado na sua carta aos Filipenses: Deus vai revelar. Quando é que essa revelação vem? Quando a gente demora na presença de Deus. Aquieta mais seu coração. Entra para o teu quarto. Fecha a porta. Ora. Porque teu pai que está em secreto te ouvirá. E o teu pai que está em secreto, te recompensará. Rasga o coração diante daquele que pode todas as coisas. Ele continua escrevendo a sua história, filho. A tua história está nas mãos dele. Ele continua conduzindo a sua vida. No meu alcance, ainda o Espírito dele paira sobre as águas. Creia,
confia e entrega. Que essa noite seja a melhor noite de sono que você possa dormir na sua vida, no nome de Jesus. Você tem, Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Que em meu alcance o Senhor nos manda olhar para ti. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Que possamos sair com essa palavra no coração nessa noite. Que o teu Santo Espírito, que paira sobre nós, tira toda a sobrecarga do teu povo, toda a angústia da alma, toda a aflição do coração. Coloca o jugo do teu filho sobre nós. Como ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve e suave, e então acharei descanso para as vossas almas. Que possamos sair daqui nessa noite assim, ó Pai, decididos a tomar o jugo com o nosso Senhor Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, os dons, a cura do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meus queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Ei, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Quando um animal novo ia entrar debaixo de um jugo, ele não entrava sozinho. Jugo é canga. Quando um animal estava velho, eles retiravam o mais velho e colocavam um novo perto do outro experiente, para que aquele experiente, junto com aquele jugo, os dois ensinasse ao mais novo a andar naquele caminho. É exatamente isso que Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Você é aquele que está debaixo dessa canga, o outro do lado é Jesus. Em outras palavras, anda comigo. Anda comigo. E aí vocês vão achar descanso para as vossas almas. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, no nome de Jesus.